Bom dia, meus amados irmãos, como estão? Paz do Senhor para todos. Gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de uma pergunta, na verdade, um questionamento que muitos me fazem e nas discussões nossas diárias de bate-papo, não somente jovens, mas também pessoas de mais idade, fazem perguntas e são perguntas lícitas, são perguntas necessárias para o nosso crescimento e maturidade espiritual. É possível conhecer a Deus? Apesar de parecer uma pergunta um tanto simplória, apesar de parecer uma pergunta um tanto fácil, e principalmente no nosso meio cristão, no nosso meio de vida em igrejas, em eventos, mas essa pergunta se torna bastante pertinente, bastante necessária em momentos como esse. É possível conhecermos a Deus? É possível compreendermos todos os mistérios divinos que Deus tem para nós? É possível compreender toda essa situação espiritual ao qual nós dizemos viver na igreja, em nossos movimentos? Como de fato nós podemos conhecer a Deus? Sabe, amados, a palavra de Deus em Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu sei que o contexto dessa palavra para o povo, quando o profeta estava lançando e exortando, tem um pano de fundo um tanto mais exortativo, um tanto mais diferente, mas no fundo o sentido que ele quer dizer, o sentido que foi falado ali, ele é real. Nós precisamos buscar conhecer a Deus e precisamos buscar prosseguir conhecendo a Deus. Mas de que maneira nós podemos fazer isso? De que maneira isso é possível de acontecer? Numa última mensagem que eu passei para os jovens, eu deixei lá 3 conselhos como sendo importantes para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais harmônica, não só consigo mesmo, mas na sociedade, como também dentro do próprio lar. E esses 3 conselhos foram: primeiro, leitura da palavra; segundo, uma vida de oração; terceiro, obediência a Deus. Eu entendo, queridos, que esses 3 são 3 pilares altamente importantes para que a gente possa ter um momento cada vez mais íntimo de comunhão, estreitamento de relacionamento com Deus. Na meditação de hoje, eu gostaria de falar um pouco mais desse primeiro ponto, leitura da palavra. E é exatamente aí a principal resposta para essa pergunta. É possível conhecermos a Deus? Sim, porque Deus é um ser que deixou-se ser conhecido. Ele é uma pessoa de relacionamento que imprimiu em nós essa necessidade de relacionamento. E ao imprimir em nós a sua imagem de ser um ser social e que gosta de se relacionar, ele deixou uma ferramenta extremamente poderosa para nós, que é exatamente a sua palavra. Deus, ele tem um desejo profundo de comunicar-se conosco. E a melhor maneira de nós aprendermos a conhecer a Deus é através daquilo que ele se revelou. E temos nas nossas mãos, temos em nossa nação uma ferramenta que é extremamente oportuna, em que outros países, outros lugares não têm tanta facilidade, que é exatamente a leitura da sua palavra. Sabe, amados irmãos, é um recurso extremamente necessário para que nós possamos alcançar o desenvolvimento de nossa caminhada cristã, de nossa maturidade cristã. Mas existem algumas dicas, existem algumas informações que são necessárias que sejam levadas em conta. Por exemplo, baseado num estudo que eu vi, numa revista ali que eu li, muitas pessoas utilizam a leitura da palavra de maneira errada, de maneira equivocada. Por exemplo, existem aqueles que leem simplesmente pelo hábito de ler um horóscopo, como se fosse um horóscopo. Vai ali, pinça uma palavra, um versículo, como se fosse que fosse falar com ele naquele momento, porque ele está precisando daquela palavra, buscando dentro de uma caixinha de promessas um versículo que pudesse falar com ele, e ele não sai no seu dia se não for com essa mensagem retirada. Ou seja, é um evangelho muito raso, muito frágil, muito, digamos assim, muito místico, e não é isso que o Senhor quer no seu relacionamento. Tem outra maneira também que as pessoas
leem a palavra, buscam conhecer alguma coisa do que está escrito, mas de maneira muito rápida, muito fast food, achando que ao abrir ali, vai ler de maneira corrida, vai entender as coisas, e não é assim. Ela não se dá a conhecer dessa maneira. E, no entanto, existem duas outras maneiras que são extremamente válidas para o nosso conhecimento. É uma busca de uma literatura, é uma busca de uma maneira interpretativa daquilo que está posto, e aí a gente começa a olhar livros paralelos, dicionários, concordância, de maneira que a gente possa extrair dali conhecimentos, coisas em que a gente possa ter um crescimento melhor e mais profundo naquilo que está sendo dito. E desta maneira criar um hábito de fazer uso da palavra de Deus como uma literatura, uma leitura devocional. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós, mas nós precisamos conhecer primeiro também quem é esse Deus. E Deus tem se revelado para nós de maneira profunda. Amados irmãos, veja só, a palavra diz que nos foi dada num desejo profundo de Deus se relacionar conosco. Então, ao longo da história, ele utilizou diversos escritores, ele inspirou mais de cerca de 40 escritores, 40 pessoas diferentes, profetas, sacerdotes, coletor de impostos, médico, pescador, pessoas comuns, pessoas que estavam ali com ele num relacionamento. Deus usou essas pessoas para inspirá-los a escrever, a registrar em livros, a registrar em pergaminhos, tudo aquilo que ele queria que fosse revelado para o seu povo. E lembre de uma coisa, amados, são mais cerca de 40 escritores, distribuídos em 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, diversas épocas distintas, diversas culturas envolvidas, situações de vida da mais diversa possível, línguas distintas, hebraico, aramaico, grego, vidas próprias, vidas que tinham características umas das outras, mais diferentes umas das outras, mas, amados irmãos, em nenhum desses estágios, em nenhuma dessa diversidade toda, a Bíblia, ela em momento algum se contradiz, a Bíblia em momento algum comete erros daquele que está ali. Por uma razão muito simples. Ali está constando a palavra de Deus, a palavra viva, por isso é que ela é quem transforma. Passa o tempo e ela não envelhece. Passa o tempo e os seus ensinos não caducam. O ser humano passa, vive, nasce, se desenvolve, morre, mas a sua palavra permanece eterna. A palavra de Deus permanece eterna. O próprio Senhor Jesus disse isso: passarão céus e terras, mas a minha palavra permanecerá. Mas há uma necessidade de uma dedicação nesse estudo. A leitura e o conhecimento de quem é Deus e da vontade de Deus para nós, passa por umas ferramentas necessárias, passa por umas posturas diferenciadas que devemos ter. Primeiro, dedicação. Temos que ter dedicação a aplicar-se em estudar a palavra de Deus. Segundo, tem que ser perseverante. Muitos acham a Bíblia maçante, acham ela enfadonha, cansativa. Quantas vezes eu e você, já lendo a palavra, a primeira coisa que nós fazemos é abrir a boca com sono, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque aquilo ali, nós, quando abrimos a palavra e nos dedicamos e estamos focados em estudar a palavra, nós estamos mexendo com algo muito pesado, muito forte, digamos assim, espiritualmente falando. O inimigo, ele não vai querer com que a nossa mente esteja focada no estudo da palavra, não vai querer que a nossa mente esteja direcionada em aprender a vontade de Deus. Ele quer nos tirar do foco, ele quer nos tirar da atenção. Então ele desvia a nossa atenção, ele mete cansaço, ele fica fazendo a nossa mente devagar em outros assuntos, mas a gente não pode perder exatamente a ferramenta chamada foco. Temos que ter foco, dedicação naquilo que vai ser feito. Agora, ser perseverante. E o perseverar vai fazer com que a cada dia, passo a passo, nós possamos aprender um pouco mais a respeito das coisas do Senhor. E isso é necessário para que haja um estudo mais acentuado. E algumas dicas eu até coloquei em outro momento aí, escrevi para os amados irmãos. É uma dica que eu descobri, que eu li numa revista de estudo acerca de conhecer a Deus. E ele dizia assim, eu vou repetir para os amados. Algumas dicas que ajudam para o entendimento e o conhecimento das coisas que estão ali reveladas de Deus para nós. Primeiro, faça um estudo tópico de algum assunto do seu interesse. Depois,
Use livros de apoio, tais como concordância bíblica, dicionários ou algum outro livro de meditação de autores sérios, autores cristãos, pessoas que possam contribuir ao invés de trazer polêmica e divergir na palavra de Deus. Faça um estudo bibliográfico de um certo personagem que lhe chame a atenção. Estude sobre a vida de Davi, estude sobre a vida de Jesus, estude sobre a vida de Paulo. Quem foi Barnabé? Quem foi Isaías? Quem foi Moisés? Quais foram aqueles juízes? O que é que os juízes dizem? Sabe, queridos, eu não estou vendo aqui nos meus livros, deve estar lá dentro. Tem um recurso, um livro que é fantástico, que serve muito para nós que somos tanto curiosos da Bíblia, como leitores, como estudiosos dela também. Quem é quem na Bíblia? E ali ele vai dar uma amostra, vai falar quem são esses personagens, quem são essas pessoas que podem estar o tempo todo trazendo ensinos, e vai mostrar para a gente. Tem um outro livro aqui, que é muito interessante. Guia Fácil, A Vida de Davi. Quando eu descobri esse livro aqui, eu ainda não cheguei a ler, só dei uma folheada, mas ele vai dar uma visão muito legal a respeito da vida de Davi, baseado exatamente nos versículos por versículo do livro de Samuel, 1º e 2 Samuel. Então são ferramentas necessárias para que a gente possa ter uma dedicação maior. E aí nós podemos fazer um estudo livro por livro, versículo por versículo. Mas há algo que precisa ser tornado claro na nossa mente. Ao fazer um estudo da Bíblia, vamos estudar um livro de maneira sensata, de maneira coerente, procurando conhecer o pano de fundo, procurando conhecer as nuances que aconteceram, as coisas relacionadas com aquela situação. Por exemplo, veja só, existe um outro livro também que é muito bom, que é esse aqui. Entendes o que lês? Baseado exatamente naquela passagem do Novo Testamento, quando Felipe tem um encontro com o eunuco, e o eunuco, na sua carruagem, ele estava fazendo uma leitura de uma passagem do rolo de Isaías, quando falava Isaías, se não me engano é Isaías 53, falava exatamente de Jesus. E Felipe pergunta ao eunuco, olha, entendes o que lês? E aí, naquele momento, o eunuco responde, como é que eu posso entender se não há quem me explique? E aí Felipe passa a explicar e a falar a respeito de Jesus, e o eunuco se converte, é batizado, enfim. Você pode ler depois ali, está logo no comecinho de Atos. Mas esse livro aqui em específico, ele vai nos ajudar a orientar qual é a maneira correta de ler e interpretar cada tipo de livro na Bíblia. Porque você não pode ler o mesmo livro, por exemplo, o livro de Salmos, como se você estivesse lendo umas cartas de Paulo. Você não pode ler o Evangelho da mesma forma como você lê o Pentateuco. Você não pode ler Provérbios da mesma maneira como você lê e extrai Apocalipse. Enfim, cada livro tem a sua particularidade para que você e eu possamos extrair dali de dentro algo necessário para o nosso crescimento. Existe a forma de interpretar, existem livros históricos, existem livros de conselho, existem livros que são de narrativa corrente, assim, sequenciada, e existem outros que são assuntos, por exemplo, feito o Tiago são vários assuntos pensados, tanto se não me engano ele é chamado de Provérbios do Novo Testamento, tal qual o livro de Provérbios, que são assuntos condensados ali, enfim, são ferramentas extremamente necessárias para que haja o nosso crescimento. Então, quando nós nos dedicarmos de maneira correta a ter uma extração ali do que é de fato necessário para nós, a gente vai passar a conhecer quem é Deus de verdade, como Deus se revela, as coisas vão se clarear na nossa mente, o Espírito Santo, que é e deve ser o nosso companheiro na leitura não só da Bíblia, como também dos estudos bíblicos, de uma maneira poderosa e sobrenatural, ele vai abrir o entendimento, ele vai abrir o nosso coração para conhecer não só a parte teológica da coisa, mas a parte espiritual daquilo que está sendo dito, e vai comunicar muito ao nosso coração. Aí a gente vai passar a responder certas coisas que, veja só, muitas vezes os apóstolos e muitas daquelas pessoas andaram com Jesus durante 3 anos e poucos, 3 anos por ali, e ouviram muito do mestre falar, ouviram muito do que Jesus viram muito do que Jesus fazia, mas ainda assim surgiram dúvidas e eles questionavam bastante. Mas há algo que o Senhor utilizou esses mesmos homens para nos ajudarem hoje. Foi exatamente inspirá-los a escreverem, a registrarem, a testemunharem em livros aquilo que ele tinha vivido e aprendido do Senhor. E com isso nós podemos perceber
A Bíblia não é um livro de autoajuda, muito embora ela nos ajude de maneira fabulosa. A Bíblia não é um livro de história, muito embora ela tenha história para contar e nos fazer deliciar a respeito das coisas do Senhor. A Bíblia não é um livro de ciência, embora aqui apresente fatos científicos que até hoje deixam boquiabertos os mais inteligentes da nossa época. O que acontece, amados irmãos? Como eu disse, a palavra de Deus é uma palavra viva. E ao ser viva, ela nos ajuda poderosamente a ter entendimento das coisas que Deus quer para nós. Se eu posso deixar um recado, se eu posso deixar um conselho, não é o acumular do conhecimento. É nos dedicarmos àquilo que está colocado na palavra, de maneira que aquele conhecimento posto ali possa gerar em nós vida, restauração e alimento de maneira extremamente poderosa. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Mais uma vez, Oséias 6:3. Deus os abençoe, amados irmãos. Tenham um bom sábado e um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém.